A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Muito obrigado pelo carinho de vocês nos primeiros vídeos, né? Eu fiz a primeira aula repartida em 2 vídeos. Muito obrigado. E como eu prometi para vocês, eu vou colocar aqui o link da lição para as pessoas que não conseguiram comprar a lição deste trimestre. Eu sou o professor Daniel Ramos. Nós estamos numa lição belíssima chamada O Verdadeiro Pentecostalismo, uma lição muito pertinente porque quem elaborou foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé da nossa igreja, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha o tema da nossa lição: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Em Atos capítulo 9, verso 31, tem o texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática dessa lição belíssima: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Glória a Deus por envio do Espírito Santo. Para quem quiser fazer a leitura na sua revista ou na sua Bíblia, João capítulo 16, do 7 ao 13, é a leitura bíblica em classe. Poucos versículos, né? Essa lição quer ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção e, por isso, seus objetivos específicos é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, asseverar que o Espírito Santo reprova como convence o mundo, ou seja, tanto reprova como convence, né? Na verdade, o Espírito Santo é o nosso avaliador. Eu peço perdão pelo barulho, eu moro no centro de Belo Horizonte, aí você já imagina, é ambulância, corpo de bombeiro, esse monte de coisas passando o tempo todo. Eu imagino que vocês estejam ouvindo. Queridos, aprendemos nessa lição, ou na lição passada propriamente dito, que o Espírito Santo tem uma identidade. É a primeira coisa que o autor aborda na lição, né? Inclusive, foi até sugerido para você perguntar para o seu aluno quem é o Espírito Santo para você, justamente para tirar essas sujeiras de heresias que estão abarrotando as nossas igrejas nesses últimos dias e colocar o brilho da verdadeira doutrina que já está no crente, né? Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência no Espírito no dia a dia. O primeiro tópico da nossa lição vai trabalhar o Espírito Santo como promessa. Eu prometi para vocês que essa lição desse trimestre seria bem mais comentário, né? Eu ia ler a revista e fazer os comentários em cima daquilo que o autor está nos abordando. De tamanha é a relevância dessa lição. Bom, a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno planejado antes da fundação do mundo. Ou seja, não é uma coisa que Deus, como aqui em Minas vai falar, né? O caminhão desceu a ladeira, a ribanceira, e agora nós temos que arrumar um projeto para salvar isso tudo. Não, de forma nenhuma. O projeto salvífico de Deus é antes da fundação do mundo. Hebreus vai dizer isso, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação. E o Espírito Santo é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Bom, a promessa messiânica. A promessa existe, a promessa messiânica existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade. Incrível, irmãos. O autor aqui faz uma retomada da salvação enquanto um projeto de Deus todo, não somente enquanto um projeto do Filho. Vê se você entende. É muito interessante essa pegada. A salvação não é um projeto de Jesus, um projeto do Filho, mas é um projeto do Deus todo, Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo.
toda a Trindade está envolvida diretamente na salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como vai dizer 1 Pedro 1:2. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador ao mundo. Romanos 1:2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15, 42:1 e 2, Isaías 61:1. Confirmada no Novo Testamento. Mateus 12:18, Lucas 4, do 18 ao 21. A salvação é a plenitude do Espírito. Ou seja, a salvação e a plenitude do Espírito, perdoe, eu li errado aqui, estou até estranhando esse tipo de comentário, mas a salvação e a plenitude do Espírito são anunciados de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Leia lá em Isaías 44:3, Joel 2, do 28 ao 32. Ou seja, Deus quer salvar, Deus quer nos encher do seu Espírito. E esses dois projetos é concomitante. O Deus que salva nos enche dele mesmo. A salvação em Deus implica em ser cheio do Espírito Santo. Não confunda ser cheio do Espírito como ser batizado no Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes, né? O ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito habita em nós. E uma pessoa não pode ser salva se ela não for cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Logo, eu só posso reconhecer que Jesus é o Salvador uma vez que o Espírito habita em mim. Se ele habita em mim, eu estou cheio do Espírito Santo. Isso é o processo de infusão. Batismo no Espírito Santo, que é outra coisa, é um processo de efusão, manifesta, né? Vamos trabalhar um pouco a antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. O advento do Pentecostes marca a inauguração da igreja. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, Números 12:6, a de liderança, Joel 6:34, 1 Samuel 16:13. Essas habilitações eram espirituais, né? Ou profecias, Números 11:25, revelações, Ezequiel 8:3 e milagres, 1 Reis 18:12. E também aptidões individuais, artísticas, como vai dizer Êxodo 31:3. Mas o Espírito Santo nos inspira as artes, evidentemente. O ministério de louvor, por exemplo, na igreja, o ministério do departamento de música, antes de ser adorador, é algo musical do ponto de vista artístico, né? Aquilo é arte. E através da arte, Deus fala, Deus é adorado. E tem todas essas implicações, né? O fato de ser adorador não retira a pegada artística que tem na vida da pessoa. E isso não tem problema nenhum. O problema é quando a pegada artística supera a questão de ser adorador. Aí que o problema entra, né? Por exemplo, habilidades para liderar na questão militância, né? Liderança militar, política, Juízes 3:10, Zacarias 4:6-7. Muitos crentes em nosso meio têm o erro gravíssimo de imaginar que o Espírito Santo passou a existir, abre e fecha aspas, após o Pentecostes, quando ele é doado. Porque não há tradição de Espírito Santo na doutrina judaica ou nos textos do Antigo Testamento. Nós enxergamos a atuação do Espírito Santo, mas não há a tradição do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente sabe disso. Toda vez que é falar do Espírito de Deus, o teu Espírito de mim, o judeu está falando de Deus mesmo, porque Deus é Espírito. Não na mentalidade cristã que nós temos hoje, de uma pessoa específica da Trindade. Uma coisa é o cristão dizer, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Outra coisa é o judeu dizer, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. São duas coisas completamente diferentes do ponto de vista exegético. É exegético, né? O que não significa que o Espírito passou a existir a partir do momento que houve o Pentecostes. Isso é heresia. O Espírito é Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Logo, se ele é Deus, ele é eterno. Ele não pode passar a existir, nem mesmo ser criado. Ele é eterno.
Uma das características da divindade é isso, eternidade. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Ou seja, o Consolador encarnou e agora ele precisa voltar aos céus. Para isso, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Verso 7. Isso porque o cumprimento dessa profecia estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Atos 2, 32, 33. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderia nem suportar a doutrina sem a ação do Espírito Santo, que é o verso 12 deste mesmo capítulo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Ou seja, toda a compreensão da doutrina, quem opera em nós, amados e amadas, é o Espírito Santo. Nós podemos até concomitantemente perceber de vias cognitivas, essa palavra que eu queria usar antes, de vias cognitivas a pegada da orientação da doutrina, mas o convencimento e essa absorção, diferente da matemática, da psicologia, da medicina, essa absorção do nosso interior para essa verdade intrínseca que é a palavra de Deus, é a doutrina de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. É obra dele. A síntese do tópico primeiro, a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica da antiga aliança e da pessoa de Jesus Cristo. O autor faz aqui um subsídio teológico e ele vai dizer, vou fazer uma leitura e breve comentário. Uma das mais belas definições acerca da palavra promessa é esperança, que se fundamenta em algo concreto e aparente, segundo Caldas Aulet Online. A promessa do Espírito Santo foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da Igreja. Ainda hoje, milhares de pessoas experimentam dia após dia a doce presença do Espírito Santo. Há razões de sobra para que o crente deposite sua inteira confiança na promessa do Espírito Santo. Por isso, ao final da exposição desse tópico, auxiliado pelas informações acima, ou nas que o Espírito lhe impulsionar, faça uma aplicação no sentido de que seus alunos se conscientizem de que a promessa do Espírito Santo ainda é real e está disponível a quem crê e buscá-la. Talvez haja alguém na sua classe que ainda não tenha experimentado o batismo no Espírito Santo. Infelizmente, agora coloco eu, muitos dos nossos jovens, nossos adolescentes, dos nossos irmãos e até mesmo obreiros dirigindo igrejas, eu tenho conhecimento disso, não experimentaram o batismo no Espírito Santo. Irmãos, as doutrinas da nossa igreja, fundamental é Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo menos o básico a pessoa tem que experienciar. É a doutrina da igreja. Se ele não experiencia essas coisas, é complicado. Quem sabe não chegou a hora de Jesus te batizar. Eu, particularmente, eu não creio nesse negócio de Jesus querer e não querer te batizar. Né? Alguém virou para mim e falou assim, nossa, eu passei 30 anos esperando Jesus me batizar. Finalmente eu alcancei o batismo. Como se fosse um galardão, uma medalha. Irmãos, Jesus não ganha nada em não te batizar no Espírito Santo. Não há nenhuma evidência bíblica de busca, essa busca interminável por batismo no Espírito Santo. A busca verdadeira pelo batismo no Espírito Santo está no crer. Creia e receba. Muitas pessoas ficam N tempos buscando e buscando, buscando. Isso não é bíblico, não existe isso na Bíblia. Na lição passada, nós vimos o próprio autor colocando a respeito de quando Paulo chega no lugar e pergunta, você já recebeu o Espírito Santo? E as pessoas falam, nós nem sabia que tinha o Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo. Então não tem esse negócio de ficar buscando N, não sei quantas décadas. Não tem isso não. Jesus não ganha nada em nos batizar com o Espírito Santo. Não há nenhum proveito, nenhuma edificação, nenhuma relevância em te deixar esperando o batismo no Espírito Santo. Pelo contrário, quanto mais rápido você ser batizado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, maior capacitação para vencer o mundo e o pecado você terá enquanto cristão.
Você é um instrumento disponível para conscientizar o seu aluno acerca dessa preciosa promessa. Irmãos e irmãs, não perca a oportunidade de enfatizar a doutrina do batismo no Espírito Santo. É necessário. Ser cheio do Espírito Santo é bom. Ser batizado no Espírito Santo é melhor ainda. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. 2 papéis do Espírito Santo. Eu gosto de falar muito que ele ensina, eu gosto de grifar isso. Porque Jesus era chamado de mestre, professor. O Espírito Santo é ensinador, professor. Desculpa, né, irmãos e irmãs? Nós, professores de escola dominical, somos professores. Vou puxar para o nosso lado, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal, não. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. O Consolador, vimos na lição passada, com base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho, né? Ou seja, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, é igualmente Deus. É igualmente Deus. Não tem um maior nem um menor. Esse negócio de terceira pessoa da Santíssima Trindade nem é uma fórmula muito puritana de se expressar. Isso é muito dito nas igrejas católicas ortodoxas, aquelas que estão na Grécia, na Rússia, daquele lado lá, porque eles entendem uma subordinação do Espírito Santo para Jesus e de Jesus para o Pai. É chamado de filioque, todas essas coisas, né? Mas nós do Ocidente, nós não acreditamos assim, desde as igrejas católicas. O Pai é igualmente o Filho, que é igualmente ao Espírito Santo, igualmente no sentido Deus, né? Tão Deus quanto, né? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Nenhum é maior do que o outro, ambos compõem a Santíssima Trindade, o Deus do cristianismo. O termo grego parácletos vem da preposição pará, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paráclito. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. João 14, versos 16 e 26, o 15, verso 26 e o 16, verso 7. E uma também é dita ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, 1 João 2:1. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus Cristo no Evangelho de João. Eu não sei se você já teve o privilégio de fazer uma faculdade de teologia, mas se você estudar exegese bíblica, o Corpus Joaninos, né? Ou seja, todos os textos de João, que inclui o Evangelho, as 3 cartas e ainda está incluindo o Apocalipse, apesar de haver uma novidade na exegese moderna, que João não teria sido o mesmo João do Evangelho que escreveu o Apocalipse, mas isso é assunto para outros vídeos, né? Nós temos um problema seríssimo, porque muitas vezes o Espírito Santo visto por João no Evangelho de João é, na verdade, o Espírito de Cristo, né? E tem essa confusão na cabeça de João. E se a gente pegar só o texto joanino isolado, pode trazer problemas para a igreja, né? Na cabeça de João, o evangelista, o Espírito Santo nada mais é do que a presença espiritual do Cristo material, o Cristo físico que subiu. A doutrina do Espírito Santo fica pronta alguns anos depois de João. E ele ainda não recebe isso de forma tão pronta, tão já concretizada como nós recebemos hoje. Mas acalme-se que isso é problema de exegese bíblica, não é problema de doutrina. O Espírito Santo é Deus, pronto, está resolvido. Só para aguçar a sua curiosidade, o professor é aquele, né, gente? O professor que não aguça a curiosidade do aluno não tem graça. Ensinador, vamos ver essa perspectiva. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro Consolador. João 14,16. Eu ouvi alguém dizendo que o Espírito Santo não pode ser glorificado. Imagina que loucura. O Espírito Santo é Deus e Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Glória ao Espírito Santo.
Eu até fiz menção na outra aula sobre uma oração belíssima, católica antiga, né? O padre chega na igreja e fala: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E a comunidade de fé toda responde: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus, Mateus 4,23, 7,29, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Abre aspas, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar acerca de tudo quanto vos tenho dito. João 14,26. Ou seja, a doutrina da pneumatologia ensina que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios 2,13. Ah, irmão Daniel, então quer dizer que eu não tenho que estudar para aprender? Mas é estudando que o Espírito vai ministrando. Desculpa usar esse excessivo gerúndio na minha fala. É estudando que o Espírito Santo vai ministrando o aprendizado e a doutrina na mente do cristão. Se você não estuda, ele vai ministrar como? Por osmose? Então, daqui a pouco não precisa mais ir para culto de doutrina, para a escola bíblica dominical, para a faculdade teológica, para o seminário. Não tem sentido uma coisa dessa, né, irmãos? Ah, mas os discípulos passaram 3 anos aprendendo com Jesus, com o mestre dos mestres. Imagina que experiência gloriosa. João ainda vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse anotado no livro, o livro do mundo inteiro não caberia. Ou seja, o que nós temos no Evangelho é a nesgazinha do que o Senhor comunicou aos seus discípulos. E que eles viram, o que eles viram Jesus fazer. É coisa tremenda. O Espírito Santo é ajudador. A versão revista ou revisada de Almeida produz Paráclito por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária, ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8,26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Ou seja, a memória da doutrina no cristão, ela é proveniente do Espírito Santo. João 14, verso 26b. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está na memória. Ou seja, o Espírito Santo não vai inspirar por osmose. Ele vai trazer à memória aquilo que já está em nós. Olha que resposta interessantíssima desse professor. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Ufa! Alguém falou isso, né? Pelo amor de Deus. Síntese do tópico 2, o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador na vida do crente. O autor coloca para nós um subsídio teológico. Vamos ler e fazer um breve comentário como é de praxe. Uma das verdades ensinadas pelo Espírito Santo é que não podemos recitar uma fórmula mágica do tipo amarro Satanás, amarro minha mente, amarro minha carne. Agora, Espírito Santo, creio que os pensamentos e as palavras que seguem vêm todos de ti. Não nos é lícito usar encantamentos para submeter Deus à nossa vontade. João admoesta a igreja, abre aspas, provai os espíritos, são de Deus? 1 João 4,1. Significa que devemos permitir o Espírito Santo da verdade orientar-nos na tarefa e de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos e o de outras pessoas, inclusive. Há perigos genuínos desse assunto. Certo autor reivindicou na capa do seu livro, abre aspas, predições 100% corretas das coisas do porvir. Nossa! Desculpa aqui o comentário, né? Eu fiquei escandalizado agora. Fecha aspas. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir o exemplo dos bereanos, que o próprio Espírito Santo recomendava através das palavras de Lucas. Eles persistiam examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17:11. Cada crente deve ler, testar e compreender a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. Olha para você ver que palavra cara, testar.
fazer o teste, colocar à prova. Não é pecado examinar as Escrituras, é ela mesma que nos autoriza a fazer isso. O crente deve fazer assim confiadamente na certeza de que o Espírito Santo que habita em nós há de nos levar-nos a toda a verdade. É um trecho recortado, né, de Stanley Orton, esse maravilhoso autor de teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, lançado em 2006 pela CPAD. Vamos para o terceiro tópico. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Olha que coisa interessante. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8,46, 16,8, 1 Coríntios 14, 24, Tito 1,9. É o Espírito Santo que convence, ou como diz o autor, persuade o mundo do seu pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3, 23, mas da incredulidade. Isso sim é o pecado. De pecado porque não creem em mim. Olha que coisa interessantíssima. Ou seja, o Espírito Santo não está apenas convencendo dos nossos erros diários, mas do pecado da incredulidade. Eu trabalhei isso em outro filme, o pecado blasfêmia, né? Blasfemar contra o Espírito Santo. Claro, que ele me convence, como é que eu vou ao Pai, como é que eu vou ao Filho? Não tem jeito. Isso é muito razão, não tem como ter perdão mesmo. Lembra disso? Eu fiz isso aqui no nosso canal. Talvez eu coloque o link aqui se eu lembrar. Antes que Jesus cometa alguma coisa, antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, deixa eu consertar essa palavra, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. João 3,18. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e leva essas pessoas a reconhecerem o Senhor Jesus como seu Salvador. Tito, capítulo 3, verso 5. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 8,46. Ou seja, que Jesus é aquele que nos justifica. Olha que coisa linda. Isso porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Romanos 1,4. Hebreus 7,25. O nosso intercessor, igreja, é Jesus Cristo. Segundo a Escritura. É Jesus. Não há outra doutrina falando que outra pessoa intercede por nós. Quem intercede pela igreja é Jesus Cristo. Ele voltou para o Pai. E o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas à justiça de Cristo. E é por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Sem o Espírito Santo é impossível a salvação. Porque não tem como você enxergar. É Ele que revela o Filho. O Espírito revela o Filho, porque o Espírito revela a nossa natureza pecaminosa. Olha que coisa linda. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Então temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também por de todo mundo. 1 João 2, 1. Esse negócio de todo mundo fala da plenitude da obra salvífica de Cristo. Abrangiu o mundo inteiro, né? Não há um só homem que não possa ser salvo por Jesus Cristo. Quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando homem no sentido antropológico, né? Homem e mulher, evidentemente. Amados e amadas, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, lembre-se disso. É derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. João 12, verso 31 ao 33 e o capítulo 14, verso 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento. Mas que julgamento? Vai perguntar o autor, né? Porque a gente fica, você precisa ser salvo. Aí a pessoa pergunta para nós, é salvo de quê? Bom, nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo.
Olha para você ver, cumpre aqui o que está dito, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. O Espírito convence ao pecador crer em Jesus, o pecador se entrega a Jesus, transforma-se em igreja, ou seja, se torna igreja, e a partir desse momento, o Espírito Santo santifica o crente. Olha que coisa linda! Ele faz a obra antes, durante e depois, até o grande momento do casamento da igreja com o Cordeiro. As bodas esperadas, né? Esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, Mateus 25, 41, Apocalipse 12, versos 7 ao 10 e o 20, verso 10. Eu fiz N vídeos de comentários sobre o Apocalipse, se você quiser, fica à vontade. Tem uma série inteira comentando capítulo por capítulo do livro de Apocalipse. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, mas ele não desiste, né? Ele é a resistência. Desculpa a pirraça aqui, a resistência é Satanás, né? Ele já perdeu, mas continua resistindo. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. A síntese do tópico primeiro: o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O autor ainda coloca um subsídio teológico, não sei se vai dar tempo a gente colocar, né? Porque tem um tempo aqui cronometrado, vou fazer uma breve leitura e reflexão rápida. Paulo nos revela que, se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e realmente cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque quando cremos no coração, somos justificados. E quando confessamos que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, somos salvos. Romanos 10, versos 9 e 10. Paulo nos garante que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. Paulo não está afirmando ser impossível aos hipócritas ou falsos mestres falarem da boca para fora as palavras Jesus é o Senhor, mas dizer que Jesus é verdadeiramente Senhor, que envolve o compromisso de segui-lo e de cumprir sua vontade, ao invés dos nossos próprios planos e desejos, exige a presença do Espírito Santo dentro de nós e o coração, dentro de nós, no coração, e espíritos novos, conforme conclama Ezequiel 18:31. Nosso próprio ser confessa ser Jesus o Senhor à medida que o Espírito Santo começa a transformar-nos segundo a imagem de Deus. Stanley Orton, de novo, Teologia Sistemática, a Perspectiva Pentecostal. Novamente eu repito, né? A conversão não é uma ida ou uma virada para algum lugar. Conversão é retorno, é de volta à imagem de Deus, ao imago Dei, né? Concluímos? Será que dá tempo para a gente concluir essa lição? Eu já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Por favor, me abençoe. Deus abençoe sua vida hoje e sempre, viu? Conclusão, parece que nós temos tempo ainda. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como também ovelhas individualmente, e age também no processo do mundo e da salvação. Os Salmos vai dizer que é o Espírito de Deus que sustenta o universo, que não deixa o cosmos se transformar em caos. Irmãos, é pouca coisa que a gente tem para fazer de comentário nessa lição que é tão rica, né? Pouca coisa, quase nada. Eu garanto para você que você vai ter quase nenhum trabalho se você tem um pouco de conhecimento. Se você não tem, por favor, adquira a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse texto é muito rico. O autor da revista é o presidente da comissão que elaborou esse texto riquíssimo. E aprofunde-se nessas prerrogativas que você vai ter bem menos trabalho e pode ter certeza que o próprio Espírito Santo, através do pouco que você já tem, vai multiplicar esse conhecimento no meio da sua turma, no meio da sua sala, fazendo coisas muito profundas, profícuas e relevantes para a glória de Deus Pai. Se eu tenho um pedido a fazer, não se esqueça de mim nas suas orações. O professor Daniel Ramos precisa muito da vossa intercessão. Beijo no coração, fica com Deus, te espero no próximo vídeo da EBD.
Deus abençoe. Tchau.